Vamos continuar, então, a leitura, irmãos, do livro Um Só Corpo na Prática, de Bruce Anstey, no tópico Qualquer Coisa. William Potter, acredito que seja William, escreveu um breve artigo sobre as ações da Assembleia, no qual ele diz que a expressão qualquer coisa, de Mateus, capítulo 18, verso 19, é incondicional. Uma Assembleia pode ligar erroneamente algo, e nosso dever é nos sujeitarmos até que seja feita uma retificação de forma pacífica e ordenada. Independente do que Potter diz, para alguns, a interpretação de qualquer coisa como incondicional parece tirada do papismo católico romano. A opinião desses é que isso tornaria a Assembleia infalível em suas ações administrativas, o que não é verdade. Tais pessoas argumentam que se a expressão qualquer coisa for incondicional, então a Assembleia poderia ligar qualquer coisa que quisesse e ela automaticamente seria ligada no céu. Em seu modo de pensar, isso deixaria o céu sujeito às ações da igreja na terra. E se a Assembleia cometesse um erro, o céu estaria se colocando em comunhão com o mal, algo que Deus jamais faria. A princípio, um argumento assim pode parecer bem lógico, mas por trás dele está uma tentativa do inimigo de criar confusão na Assembleia e minar suas ações. Para isso, bastaria alguém declarar que uma determinada ação da Assembleia foi injusta, para concluir que ela não teria o respaldo do céu. E se o céu não a endossasse, ninguém estaria obrigado a aceitá-la e nem se submeter a ela. Esta é uma maneira conveniente de se desprezar aquelas ações da Assembleia que não nos agradem. Se os atos administrativos de uma Assembleia só devessem ser obedecidos sob a condição de estarem corretos, toda e qualquer coisa, ou toda e qualquer ordem seria subvertida. Uma nota aqui que o irmão coloca. Isto é confundir autoridade com infalibilidade. Em uma centena de situações, a obediência pode ser compulsória sem que exista infalibilidade. Se não fosse assim, não poderia existir qualquer ordem no mundo, como você pode facilmente constatar. Se não existisse obediência, a menos que existisse infalibilidade. Se não existisse qualquer concordância com o que fosse decidido, não haveria limites para a vontade própria, e a ordem comum desapareceria. Essa é uma citação do irmão John Nelson Darby. Posso continuar, irmão? Essa qualquer coisa que ele está falando aí é o versículo 19, né? Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, essa qualquer coisa aqui é que está sendo o assunto dele, que seria se falar que essa qualquer coisa é incondicional, ou seja, qualquer coisa. Então, começa a parecer que nós estamos falando igual ao Papa, né? Igual ao papismo. A Igreja Católica fala assim, ó, o que o Papa falou, ninguém pode contestar, é a verdade. Mas isso nós vamos ver uma confusão que o homem faz, porque, na realidade, o qualquer coisa aqui é incondicional. Mas isso não vai gerar a infalibilidade. O que ele está dizendo não é a respeito de que nos céus vai ser aceito como verdade, ou que vai ser aceito ou colocado no rol isso agora passa a ser legal, passa a ser certo. Não é isso. Mas, como os céus delega autoridade à Assembleia, qualquer coisa que aqui eles pedirem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, qualquer coisa que eles pedirem ao Pai e concordarem aqui na Terra, o Pai que está nos céus, ele vai conceder. Porém, se tiver errado, ele vai cuidar disso, ele vai tratar com essa Assembleia. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm de entender a autoridade. Mas quando a gente faz um paralelo com a autoridade, por exemplo,
secular, né? Eu digo de autoridade secular, por exemplo, é as autoridades sobre a sociedade. Quem que é autoridade sobre a sociedade? Toda a sociedade tem um sistema de justiça, né, onde existem juízes, e esses juízes eles têm autoridade para decidir de acordo com o que a lei ou a Constituição diz, ou deveria fazer isso, e essa autoridade é colocada em prática através do uso da autoridade delegada a pessoas como, por exemplo, os policiais. Um policial, ao abordar alguém que está fazendo alguma coisa errada, ele dá ordem de prisão, essa ordem não pode ser contestada. Verdadeira ou não essa ordem de prisão. Estando ele fazendo ou não fazendo o que o policial estava falando, é aceito porque é dada essa autoridade. Porém, se esse soldado, esse policial, agiu de uma maneira errada, a autoridade que deu autoridade para ele fazer isso vai ver o que ele está fazendo. Isso é a corregedoria que existe no sistema nosso. O que é a corregedoria? É a polícia investigando se a polícia está fazendo certo. Entendeu? Então, é lógico que as coisas de Deus, quando o Senhor delegou uma autoridade à Assembleia, ele fala que a autoridade que ele dá é essa. Qualquer coisa acerca de que vocês concordem na terra e pedirem, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Isso, então, gerou alguns problemas, porque nós vamos ver agora ele descrever sobre o que significa você negar esse qualquer coisa como sendo uma coisa incondicional. Primeiro passo que ele mostra aqui é o seguinte, como no que o Darby comenta, né? Se essa coisa for condicional, quem é que vai julgar se está certo ou errado? Ora, se a lei que um policial vem impor sobre um cidadão que está fazendo alguma coisa errada, a decisão de se está certo ou errado vai ser o próprio cidadão que está sendo dito que está infringindo, que lei é essa? Quem é que está mandando? Quem é que está outorgando autoridade a essa lei? A pessoa que está sendo acusada. E isso não pode ser assim. Porque aí, então, a gente entra na anarquia, onde cada um faz o que quer e acha que está certo e faz. Mas quem pode dizer o que é certo e errado? E digo disso de passagem, o mundo hoje está partindo para isso, viu, gente? O mundo está partindo para essas ideias anarquistas. Não, eu sei o que é certo e errado, não preciso da polícia para me dizer, não preciso de autoridade nenhuma para me dizer. Cada um deve ser o dono das suas próprias vontades e das suas ações e responder por elas. Mas responder como? Perante que lei? Perante quem vai dizer para mim se o que eu fiz está certo ou errado? Tem que ter alguma autoridade falando que está certo ou errado. E essa tem que ser respeitada. Porque se ela for colocada em dúvida pela própria pessoa que está sendo acusada, já não existe mais lei. A pessoa é a própria lei. Ela faz sua própria lei. E isso leva a desenrolar de muitas coisas más, né? A pessoa fala assim, sim, eu atirei na pessoa, mas eu não estou errado. Porque eu atirei sem intenção de matar. Ué, e daí? Mas você matou. Então, não é a pessoa que vai decidir se está certo ou errado. Nós, logicamente, aqui não está se falando dos atos das pessoas, mas a decisão em que 2 ou 3 estando na Terra ali e decidirem sobre alguma coisa, qualquer coisa que eles pedirem, isso será feito pelo Pai. Vamos continuar, então, a leitura, que vai ser mais claro agora, vai falar mais sobre isso daí, né? Lembrando para os irmãos que, se por acaso houver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, pelo botão aí que aparece da mão, ou então colocar a pergunta no chat, que aí, posteriormente, a gente vai estar lendo as perguntas e respondendo. Vamos continuar, então, a leitura, irmãos. O grande problema dessa ideia errônea é que os julgamentos da Assembleia ficariam sujeitos ao nosso julgamento pessoal. A Assembleia já não seria a corte da autoridade mais elevada nesses assuntos, e sim nosso próprio juízo. Toda ordem se perderia assim. Todos ficariam livres para fazer o que parecesse reto aos seus olhos, como é citado em Juízes, capítulo 21, verso 25. Muitos têm sido enganados com a ideia de que,
a menos que uma ação da Assembleia trouxesse o inconfundível carimbo da palavra de Deus, ela não ligaria pessoa alguma na terra e não seria ratificada no céu. Em outras palavras, a decisão da Assembleia somente teria validade quando fosse uma decisão correta. Ora, se fôssemos nos sujeitar a uma decisão da Assembleia apenas quando a considerássemos correta, o triste resultado de cada vez que a Assembleia agisse seria que alguns se sujeitariam à decisão e outros não, simplesmente por causa de suas diferenças de opinião. Nos dias atuais, quando a igreja está em um estado generalizado de ruína, estaríamos sujeitos a encontrar alguns que pensam ser mais sábios que seus irmãos, e cujo julgamento pessoal irá diferir do julgamento da Assembleia. O inimigo logo se aproveitaria disso para dividir os santos e, desta forma, abalar a unidade. Certamente não é este o modo de Deus garantir a ordem em sua casa. Nossa responsabilidade é nos submetermos, mesmo quando acharmos que a decisão está errada, e depois esperarmos no Senhor para que ela seja corrigida. É assim que a ordem é mantida. John Nelson Darby escreveu: mesmo que eu ache que uma assembleia se enganou em seu julgamento, meu primeiro passo é aceitá-lo e agir conforme for determinado. Continua a leitura, irmão? É só levantar o dedo assim que eu continuo. Bora lá, então. Na tentativa de negar a força da expressão qualquer coisa, em Mateus 18, e querer provar que ela não poderia ser incondicional, alguns, erroneamente, presumiram que o versículo 19 seria de uma reunião de oração, concluindo assim que, se a expressão qualquer coisa nas orações da Assembleia estiver sujeita à aprovação do céu, pois Deus somente responde às nossas orações quando elas estão de acordo com a sua vontade. Então, as questões relacionadas à expressão qualquer coisa para as decisões de ligar deveriam também estar sujeitas à aprovação do céu. Muitos cristãos, bem intencionados, tiram o versículo 19 de seu contexto e acreditam que se alguns crentes se reunirem para orar sobre uma questão, suas orações serão respondidas, pois o Senhor assim prometeu. A passagem não fala de indivíduos orando juntos, mas daqueles congregados ao nome do Senhor e reunidos como tais, agindo dentro de suas responsabilidades administrativas. Mas é um engano pensar que os versículos 19 e 20 estejam se referindo estritamente a uma reunião de oração. O contexto indica que se trata de uma reunião para disciplina. Apesar de o princípio estabelecido nestes versículos ser amplo o suficiente para incluir todas as reuniões da Assembleia em uma aplicação secundária, por isso Mateus 18:20 é às vezes lido no partir do pão. Em 1 Coríntios 5, do verso 4 e 5, Paulo refere-se a essa mesma reunião em nome do Senhor, no sentido da disciplina. Se o assunto de Mateus 18 fosse uma reunião de oração, então o Senhor teria mudado de assunto bem no meio de seu discurso sobre as ações administrativas da Assembleia, para mais tarde, no versículo 20 e seguintes, voltar ao assunto. Ao falar da necessidade de se ter um espírito voltado para o perdão de um irmão que estivesse arrependido de seu pecado, que é citado no verso 21 ao 35. Perdão, irmãos, eu estou me perdendo um pouco na pontuação. Vamos lá. Se assim fosse, estaria fora de ordem. O ponto do versículo 19 é que a Assembleia se reúne com o Senhor no meio, que é dito no verso 20, para invocar a Deus com o objetivo de ratificar sua decisão de ligar. A promessa é clara: isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Irmãos, para a gente poder entender melhor o contexto aqui desse parágrafo, creio que é bom a gente ler aqui o capítulo 18, do 18 ao 20.
é dito assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aí é dito também em 1 Coríntios 5, que refere a essa mesma reunião em nome do Senhor, no sentido da disciplina. Então vamos abrir aqui para lermos. Diz assim: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Lembrando aqui aos irmãos que o contexto, esse entregue a Satanás, é o Inico, que estava em comunhão na Assembleia em Corinto. Aqui, ó. Quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Estava falando desse indivíduo que estava praticando isso. Deseja comentar algo mais, irmão? Vamos lá. No final do versículo 3 de 1 Coríntios aí, para você entender o texto, né? Capítulo 5, versículo 3. Ele fala, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição do corpo. Aqui, ele fala de reunião, porque ele fala de Paulo estando reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus. Então, a Assembleia é reunida para decidir sobre essa coisa. Porém, hoje nós não temos nenhum irmão que tenha essa autoridade apostólica que Paulo teve de, à distância, falar, eu já decidi isso. Porque ele tinha essa autoridade. Mas, para não usar dessa autoridade apostólica e impor uma coisa para a Assembleia, ele fala, reunidos vós e o meu espírito, porque ele, à distância ele já tinha falado como se estivesse presente nessa reunião deles. Presta atenção, ele fala aqui no final do versículo 3, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Porque na reunião, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, eles decidiriam isso, entregue a Satanás. E foi o que eles fizeram. Eles colocaram esse tal fora de comunhão. Então, o que acontece? Voltando lá no texto de Mateus 18 a 20, as pessoas, quando ficaram nesse... alguns levantaram essa questão, mas espera um pouco, esse qualquer coisa é incondicional, ou é condicional, porque no versículo 18, volta um pouquinho no versículo 18, em verdade vos digo, isso é o Senhor Jesus dizendo, hein? Em verdade vos digo que tudo, não é alguma coisa, é tudo. Isso aqui é absoluto. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Essa autoridade que o Senhor deu para a Assembleia. O que ela ligar aqui na terra será ligado no céu. Não é ligar a pessoa à sua salvação nos céus, a sua posição no céu. Ele não está falando de posição aqui. Ele está falando de autoridade aqui na terra. Toda disciplina e toda autoridade que a Assembleia tem é aqui na terra, para resolver coisas aqui na terra. A Assembleia não tem autoridade de colocar alguém salvo, fazer alguém ser salvo ou dessalvo, se eu pudesse usar esse termo, ou fazer ele perder a sua salvação, falando, você está desligado dos céus. Não, nós não ligamos pessoas. Esse ligar e desligar aqui são decisões disciplinares, administrativas da Assembleia. Então, alguma coisa está ocorrendo errado na Assembleia,
tem algum irmão que está fazendo alguma coisa que vai contaminar o resto, como aquele irmão de 1 Coríntios 5, que estava dormindo com a sua própria madrasta, coisa que nem os gentios faziam, a Assembleia tem que tomar uma decisão aí. Ia permitir essa pessoa? É isso que Paulo falou, vocês deviam estar envergonhados, nem entristecidos vocês estão, como se nada tivesse acontecendo, mas eu já dei a sentença, já decidi para vocês, estando em espírito, reunidos com vocês, de que esse tal seja colocado fora. Essa é a sentença. Essa é a decisão que foi ligada na terra, que o tal seja colocado fora. Não é fora dos céus. Não é ligar ou desligar ele nos céus. A decisão de colocar ele fora de comunhão, da comunhão aqui na terra entre os irmãos, por causa da contaminação do seu pecado, era a decisão ligada aqui na terra. Deus ligou nos céus. Agora vamos supor que esse homem de 1 Coríntios 5 não estivesse fazendo isso. Que os rumores que Paulo ouviu, as coisas que já era geralmente se dizia entre eles, eram boatos. E a Assembleia ligou isso. Ligou essa decisão de colocar ele fora de comunhão. O que iria acontecer? Esse que injustamente ou erroneamente foi disciplinado, ele tomaria o seu lugar de disciplina, respeitando a autoridade da Assembleia, e a Assembleia depois, o Senhor ia tratar com ela e ia falar, olha, erramos, ele não é isso que falaram. Nós erramos, não ouvimos testemunhas, ou não demos ouvido ao que ele estava falando, não fomos investigar se realmente era, não fomos até a casa dele ver o que aconteceu, não teve irmãos, 2 ou 3 irmãos cuidadores, que são administradores ali na Assembleia, que tratam desses problemas, não foram lá ver com seus familiares o que estava acontecendo e já deram a sentença. Fora. Estou supondo isso, hein, gente? Ele teria que aceitar essa decisão, esse homem, não ficar entre eles, ir lá na reunião, sentar lá no fundo e terminar a reunião, levantar e ir embora, mas não poderia partir o pão, não podia nem sentar e comer com eles. Eles não deviam nem cumprimentá-lo e nem conversar com ele. Os irmãos, de um modo geral. E ele tinha que entender isso. E se fosse isso uma coisa que estaria equivocada, ele devia fazer o quê? Entregar na mão de Deus. Orar e Deus... Quanto tempo demoraria? Não sei. Vocês vão ver no que ele vai tratar mais à frente aqui, de um caso que aconteceu em Tunbridge Wells. 5 anos se passaram, desde que começou o problema até terminar numa divisão. Porque, irmãos, quando nós, para satisfazer as nossas ideias do que está certo ou errado, nós usamos o nosso raciocínio e não a palavra de Deus, nós acabamos indo para esse lado. Nós começamos a fazer coisas erradas, que levam a divisões, levam a dissensões, discussões, tomar partido. Nós vimos claramente, estava falando aqui, discutir, porque sempre que se toma uma decisão, a Assembleia toma uma decisão, vai ter alguns que falaram, eu não gostei dessa decisão. Bom, ela não foi tomada para agradar os irmãos. Ela foi tomada para honra e glória daquele que é santo na Assembleia, que é a santidade que tem na casa de Deus, para preservar os irmãos do fermento do pecado. Não tinha nada a ver com animosidade, não gostar do irmão. Não é esse o ponto da disciplina. O ponto da disciplina é salvaguardar a honra e a devida santidade que na Assembleia. A Assembleia, fazendo isso, ela se purifica desse pecado que ela compartilhava. Porque, apesar de ser um que fez isso, a Assembleia era culpada de tudo. Porque deixou o irmão chegar a esse ponto sem ter percebido. Eles estavam tão preocupados, talvez, eu estou usando outra vez o exemplo de Coríntios, né? 5. Talvez os coríntios estavam tão preocupados, quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de Cristo, quem era disso, quem era daquilo, quem falava línguas, que não viram um irmão se perdendo desse jeito e não fizeram nada. Eles eram culpados também. Ou eles estavam em perfeita harmonia e união? Não estavam. É a carta onde Paulo mais critica, ou mais corrige defeitos. Mais de 10 problemas eles tinham, dos mais severos, gente. Desde esse homem dormindo com a própria mãe, a língua sendo falada tudo ao mesmo tempo, pessoas fazendo divisão, fazendo grupos, no partimento do pão, muitos se embriagavam com o vinho, alguns comiam antes dos outros, não esperavam todos os seus irmãos estar lá, começavam a levar a sua comida e já comia, faziam banquetes, se esbaldavam de comer.
Paulo fala até se não come em casa, não é aquilo, a ceia não é lugar de comer, não. É só lembrar o Senhor na sua morte. Então, todas essas coisas foram ocorrendo naquela assembleia, que até que culminou nesse ponto que Paulo falou. Coloque fora para vocês se limparem disso aí que vocês têm. Quando eles fizeram isso, então pôde ser tratado o problema, esse irmão se arrepende do que faz, e mais tarde, na 2 Coríntios, Paulo escrevendo, fala, restaure ele agora. Já é demasiada a reprovação de muitos. E ele então é restaurado, e ele já chama ele de irmão. Então, isso é importante porque quando eles leram esses versículos 18, 19 e 20, eles falaram, não, tá bom, tudo que ligares, mas se eu concordar acerca de qualquer coisa, e se o que eu concordei, nós concordamos entre nós, porque ele está falando se 2 de vós aqui, ele está falando da assembleia, né? Porque o versículo 20 fala de assembleia, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou para o meu nome, aí estou no meio deles. Essa é a autoridade do Senhor no nosso meio. Ora, no versículo 19, ele também está falando de vos digo que se 2 de vós, esses 2 ou 3, que é a assembleia. Uma assembleia pode decidir uma coisa desde que haja 2 ou 3 irmãos. Por isso que não existe assembleia de um homem só. Tem que ter, no mínimo, 2 ou 3. Então, a hora que eles viram, ele falou, bom, mas qualquer coisa, então acho que esse versículo 19, ele não está falando de decisão de assembleia, ele está falando de oração. É isso que ele está discutindo aqui nesse parágrafo. Se fosse oração, o Senhor não ia falar tudo num contexto só, que é o contexto da assembleia, porque o versículo 18 está falando da assembleia, ligando e desligando, e o versículo 20 está falando da unidade mínima, a quantidade mínima para fazer essa decisão, e ele no meio como autoridade. Então, o versículo 19 não é oração, não. É reunião de disciplina. É a assembleia reunida para disciplinar uma coisa, colocar fora de comunhão alguém, ou ligar alguma coisa aqui na terra, e é ligado nos céus. Qualquer coisa, irmão. Então, isso é incondicional. Acho que devemos continuar lendo, né? Desculpe, eu me alonguei um pouco. Irmão, só para citar a questão da oração, que até foi a problemática que o irmão Bruce também trouxe, me lembrou daquela condição que o senhor fala da oração, acho que é, deixa eu ver, 1 João. Ai, não é 2 João, é 1, um momentinho. Aqui, ó. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, quando se trata da questão da oração, dos pedidos que fazemos em oração, e aqui parece, e aqui deixa claro, né, eu entendo assim, de que está se falando de uma oração individual, né? São coisas que pedimos a Deus. Mas aí, aqui ele coloca uma condição, segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? E é diferente do que é dito lá em Mateus 18. Mateus 18 fala, o que vocês decidirem será aceito por meu Pai, será concedido ao meu Pai. Não dá uma condição, né? Outra coisa é a palavra alguma coisa, não é qualquer coisa. Alguma coisa. É diferente de qualquer coisa. Por quê? Porque aqui é uma oração mesmo. Lá não é uma oração. A oração não é... Aqui não tá, eles não estão falando 2 de vós concordarem em oração. Mas é concordarem com respeito a ligar e desligar. E ligar e desligar qualquer coisa, qualquer decisão da Assembleia deve ser respeitada. Mesmo que esteja errada. Isso é uma coisa que muitos relutam falar. Como? Então quer dizer que o céu vai ter que ligar uma coisa que está errada? Como autoridade, é ligado, ou seja, aqueles que estão debaixo da autoridade dessa Assembleia devem respeitar porque foi ligado nos céus, e os céus vai corrigir o erro. Não nós. Porque se for deixado para nós corrigirmos, aí entram as opiniões diversas. O Claudio Omar acha que não é assim, o Carlos Alberto acha que é, eu fico entre os dois, mas tenho algumas ressalvas, cria um terceiro partido. O que cria nisso?
Se a autoridade da Assembleia pode ser questionada por uma parte dos irmãos, ela já não tem autoridade, gente. Ela já está limitada ao que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. E quando eu tomo essa posição de falar, tal Assembleia errou, você sabe o que eu estou dizendo ao falar isso? Que eu sou mais inteligente e mais capaz e tenho mais autoridade do que a Assembleia, que como a Assembleia ligou, eu estou falando, ligou errado. Então, eu sei mais do que a Assembleia toda. Eu estou dizendo que eu sou melhor do que todos os irmãos daquela Assembleia. Olha que sério que é isso. Quando nós colocamos em questão a autoridade, uma decisão da Assembleia, porque fala, não, eles só têm autoridade se o que eles decidirem for certo. E quem vai falar se é certo ou errado? A palavra de Deus. Sim, mas tem coisas que não é a palavra de Deus que vai decidir. Por exemplo, esse homem dormindo com a madrasta. E a decisão é, vamos colocar ele fora da comunhão. Mais um amigo, muito amigo dele, que gosta muito dele, achou errada essa decisão. Ah, para tudo porque teve um que não concordou. A Assembleia não é absolutismo. Olha, todo mundo tem que concordar com tudo aqui. Não é ditadura. A Assembleia não é ditadura, que um fala tem que fazer e todo mundo tem que fazer. Mas essa Assembleia como um todo, tomando o exercício, não quer dizer que todos têm que falar, não, eu estou alinhado com isso. Sim, só quando tiver 100% todo mundo falando ok, é que a gente pode ligar essa ação. Não, não é assim. Não é democracia, onde vai haver votação. Levanta a mão quem for a favor, e daí conta quantos for, nós somos em 100, 51 levantou a mão, pronto, é isso que nós vamos tomar de decisão. Não é assim. É decisão que a Assembleia toma como um todo. E, às vezes, pode errar. Porém, o Senhor vai cuidar. Nós vamos ver mais à frente o remédio que o Senhor tem para isso, né? Como se comportar nisso. Mas o primeiro passo é respeitar a autoridade que a Assembleia tem para ligar qualquer coisa. Incondicionalmente, se está certo ou errado. Isso também não dá a ideia que a Assembleia, por causa disso, vamos tomar decisão. Se estiver errado, depois o senhor corrige. Isso é desleixo. Isso é que nem falar assim, vamos fazer e ver no que dá, né? Não, não é assim que nós tratamos as coisas do Senhor. É com muito temor, com oração, com exercício, procurar ver realmente, identificar o que aconteceu e com temor ao Senhor tomar essa decisão, na confiança de que Ele vai nos ensinar e, se estivermos errados, humildade suficiente para falar. Uma humildade suficiente para falar, irmãos, nós erramos, vamos ratificar o que nós fizemos, vamos desligar o que nós ligamos, porque está errado. Essa decisão é aceita nos céus também. Entendeu? A ação de ligar e desligar é não ligar e desligar pessoas, porque muitos leem esse ligar e desligar como ligar a pessoa. O fulano de tal foi desligado da Assembleia. Não, ele não foi desligado da Assembleia, ele foi colocado fora da Assembleia. A decisão foi ligada de colocar ele fora. Essa é a decisão da Assembleia que foi ligada nos céus. Ele, se for um verdadeiro cristão, vai sentar lá quietinho e vai sofrer o erro, o equívoco que a Assembleia teve. Por quanto tempo? O Senhor sabe. Mas o exercício dele ele vai ter que ter também. Porque, como um todo, ele é parte da Assembleia. E apesar de estar sendo acusado de uma falha e estar sendo colocado fora, se ele é um verdadeiro cristão, ele é corpo de Cristo. Ninguém tirou ele do corpo de Cristo colocando fora da Assembleia. Porque o fora é por causa do pecado, não por causa da pessoa. Tanto que toda disciplina tem como objetivo a restauração do faltoso, não a exclusão. Nós temos esse pensamento de que colocar fora é excluir a pessoa. Fora com esse cara que eu não aguento mais ele é um problema para nós. Vamos nos livrar dele. Não é isso. Isso não é amor. Quando nós vamos tratar, nós temos que tratar a falta. É uma falta digna de contaminar todo mundo, de macular o testemunho de Cristo. Ele deve ser colocado fora para nós não nos identificarmos com essa prática. Para mostrar para os ossos celestiais e para o mundo que nós não praticamos isso.
E quem pratica deve ser tratado como alguém que fez alguma coisa errada e por um tempo é colocado fora. E se existe arrependimento, e a nossa oração e o nosso exercício é de que ele seja restaurado o mais rápido possível. Quando ele é restaurado, porque existiu realmente o arrependimento, é ligado nos céus essa decisão de restaurá-lo. Entendeu? Então, de modo nenhum, o versículo 19 seria um versículo que está se tratando de oração. Mais à frente, vamos ver mais coisas, e quando tiver esse exemplo dessa divisão que houve em 1903, acho que foi, vocês vão ver, aqui foi em 1905, a que ponto chegou a coisa. O irmão citou aí a questão do ligar no sentido prático. Então, para confirmar, o desligar significa reverter um assunto que já tinha sido ligado anteriormente, é nesse sentido? Exato. Por exemplo, no caso volto no caso de 1 Coríntios 5. A decisão que Paulo comunicou para eles é que eles ligassem na terra a decisão de colocar fora o tal. E nem ainda comer ou conversar com ele. Ele se arrependeu. Agora Paulo fala, agora vocês vão desligar essa ação, restaurando ele. Essa é aquela decisão que foi ligada nos céus, agora fala, irmãos, ele já deu mostra de arrependimento, ele vai ser agora essa decisão nossa vai ser desligada, ele vai ser restaurado, ele volta a ter comunhão. Então, esse que é a ação de ligar e desligar. E também o desligar a gente pode entender como, por exemplo, tomou uma decisão equivocada, a Assembleia viu o erro, ela desliga aquilo que havia sido ligado, né? Aquela decisão que havia sido ligada, é desligada e volta ao normal que era. E, logicamente, esse irmão que foi equivocadamente disciplinado, ele não volta a cantar, vendo, e metendo o dedo na frente de todo mundo, eu estava certo, você estava errado. Não é esse o espírito. Ele volta e fala, foi o Senhor. Nós temos que ver a mão do Senhor, porque eu confesso para vocês, quase todas as divisões que houveram, em que, não vou nem falar de divisão, em disciplina, muitas das disciplinas equivocadas que foram aplicadas, a pessoa ou realmente se manifestou quem era mesmo, porque nunca mais voltou, não pisou mais na Assembleia e saiu falando, batendo o pé e reclamando de todo mundo. Esse a gente via exatamente o espírito que ele vivia. Os que ficaram em submissão a essa decisão, ainda que inocentes da acusação, tomaram sobre si essa posição de confiar em Deus, todos eles, dos que eu conheci, que conversei, todos eles falaram, foi o período na minha vida em que eu mais aprendi do Senhor. Porque aí você depende do Senhor. Porque você estando fora de comunhão, você está entre você e Deus. Você não tem a Assembleia como suporte. Você tem que decidir entre você e Deus. Você tem que depender de Deus. E se a decisão foi equivocada, então, mais ainda que você tem que depender de Deus, porque a nossa carne vai se revoltar contra essa decisão e falar, como eles fizeram isso comigo? Como se eu fosse alguma coisa tão grande e tão importante que eu não podia sofrer qualquer repreensão de nenhum irmão. Eu estava tão espiritual, como é que pôde acontecer isso? Não, se a pessoa entende, bom, o Senhor está querendo dizer alguma coisa, ele deve falar, o que o Senhor está querendo falar comigo, de permitir que uma coisa equivocada fosse feita contra mim, assim, o que eu tenho que aprender com isso? Talvez o Senhor está querendo ensinar que você deve se humilhar um pouquinho, que você está achando que você é alguma coisa ainda. Você está achando que você é uma pessoa, assim, digna de ser tratado bem. E nenhum de nós seria digno de ser tratado bem. O Senhor nos trata bem. Ele nos salvou enquanto nós estávamos perdidos, mas nós temos que entender o seguinte, diante de Deus, nós temos que nos colocar como aquele que tem que aprender o tempo todo. E cada coisa que acontece na nossa vida, nós não devemos perguntar por quê, mas por causa do que o Senhor permitiu. Qual o motivo dele permitir isso, o que eu tenho que aprender com isso que ele está permitindo. E não se revoltar contra aquele que tomou uma decisão e querer esbravejar, ou sair batendo o pé, ou querer
pior ainda, querer, depois de uma situação dessa, sair por fora, já que está fora, sair e começar a falar para as pessoas que aquela assembleia foi injusta com ele, aquela assembleia errou. Essas são as palavras que a gente mais vê nas pessoas que foram disciplinadas e que tinham alguma coisa que precisavam aprender e não quiseram aprender, eles saem reclamando da assembleia e apontando o dedo e encontrando meios de se esquivar da disciplina para poder voltar e querer fazer a sua vontade valer. É uma coisa terrível, mas o homem é capaz disso sim, viu, gente? É muito capaz. Toda vez que existe uma situação de ligar aqui na Terra como disciplina da Assembleia, tanto a Assembleia como aquele que está sofrendo a disciplina tem que se colocar em humilhação diante de Deus e não pensar muito de si mesmo, mas pensar no Senhor, no que é a sua glória, a sua santidade, e aí ele sai aprendendo muito, muito mais do que ele aprenderia se não tivesse disciplina. Eu volto a dizer, dos irmãos que foram uma vez disciplinados, todos eles, depois de restaurados, que eu conversei, eles falaram, foi o período da minha vida em que eu mais aprendi a depender de Deus e a obedecer a Deus. E a sua palavra, e mais comunhão tive com Deus. E é verdade, porque quando nós estamos sendo disciplinados, não é gostoso, Alguém aqui apanhou, levou uma chinelada dos pais, ou uma cintadinha, um puxão de orelha, e achou que foi gostoso? Não. Eu acho que não. Eu acho que não tem nenhuma criança que gostava de apanhar quando criança. Porém, depois de adulto, eu olho para trás e eu vejo que aqueles momentos em que doía aquele tapa do meu pai, da minha mãe, a chinelada, foi o que me colocou no caminho. Foi o que me ensinou a respeitar a autoridade deles como pai. Eles podiam ter errado? Certamente. Eu, como pai, errei muitas vezes. Me excedi na disciplina dos meus filhos, me excluí, às vezes, fiquei aquém do que eu devia fazer, sabe? Muito para cá do que eu devia fazer. Devia ter sido um pouquinho mais ativo naquela área. Todos nós erramos em muitas coisas. Porém, de todas elas, no que fica no final é que meus filhos aprenderam que existe uma autoridade, que mesmo quando eu errei, depois eu tive que falar, irmão, filhinhos, desculpa, eu me excedi, eu fiquei bravo, eu gritei com vocês, não devia ter feito isso, mas o Senhor me mostrou. Eles respeitam você muito mais quando acontece isso do que você ficar autoritariamente, ditatorialmente agredindo seus filhos e admoestando eles, não no conhecimento do Senhor, mas impondo uma disciplina que nem você mesmo tem. Entendeu? Então, é muito sério tudo isso que nós estamos falando, porque isso diz respeito a manter a autoridade, que, no caso que eu estou falando como pai, também foi dada autoridade. No lar, Deus deu autoridade aos pais sobre os filhos. O mundo quer inverter isso hoje. Está fazendo os filhos virarem contra os pais. Mas, na verdade, essa autoridade, ainda que os pais falhem muitas vezes, eles são pais. E infelizmente, o que acontece é que muitos abusaram dessa autoridade como pais e realmente maltratavam os filhos. Mas não é por causa disso que eu vou generalizar agora e fazer com que todos os filhos sejam a autoridade na casa e não o pai, que é o que está acontecendo hoje, né? Esse bando de crianças que com 30 anos ainda vive na casa do pai e ainda quer processar o pai porque não dá comida e tal, e o cara não trabalha, entendeu? Se não quiser trabalhar, não coma. A palavra diz isso, não sou eu que estou dizendo. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Paulo falou isso. Por quê? Porque existiam alguns que estavam fazendo isso lá entre os irmãos. Folgando, falando, para que eu vou trabalhar? Tem quem trabalhe por mim. E não é assim, né? As coisas do Senhor têm que ser tratadas de acordo com o Senhor. Então, voltando para o nosso assunto, eu acho que é muito importante, às vezes eu saio um pouquinho do assunto, porque são coisas importantes na prática do cristão no dia a dia, e que acaba passando, às vezes, batido por nós, porque hoje, com essa ideia do politicamente correto, tem assuntos que, às vezes, a gente não pode falar entre nós, porque nós vamos ser taxados de ditador, de maltratar criança, de espancar a esposa, essas coisas, mas não é, existem autoridades. Lógico, se eu usar dessa autoridade para ser agressivo, eu estou falhando, e Deus vai tratar comigo como pai. Porém, a autoridade continua.
Eu tenho que observar esses níveis de autoridade que Deus colocou. Não é o homem. A autoridade do pai sobre os filhos foi coisa que Deus colocou. A autoridade que a Assembleia tem para ligar e desligar foi Deus que colocou. Falou assim, onde os dois estiverem reunidos, forem reunidos para o meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele é a autoridade. Certo, irmãos. Irmão Lineu, é muito importante quando o irmão traz, né, até outra perspectiva, e creio que isso não nem foge do assunto, porque as coisas do Senhor, né, eu percebo que a gente trata de um assunto e a gente acaba até aplicando em nossa vida individual também. Isso é muito importante, porque a vida prática do cristão é muito importante aprendermos, sim, para glorificarmos o Senhor a todo momento, né? Então, isso é muito bom, tem proveito, sim, nessas falas. Os irmãos aí, agora chegou aquele momento de perguntar. Tá todo mundo aí entendendo? Tá conseguindo filtrar? Com certeza, irmãos. Acredito que é um assunto muito importante porque não é fácil se sujeitar à autoridade, né? Vivemos dias difíceis nessa questão e quando você acha que é justo, né, que você está certo, e de repente tem que aceitar uma decisão da Assembleia ou de qualquer outra autoridade, não é fácil. Então acredito ser um assunto de suma importância a gente falar e pensar muito sobre isso. Porque assim, falar até que é fácil, né? O difícil é um dia passar por essa situação de ter que aceitar. Eu lembro que quando pedi lugar à mesa, por exemplo, acho que passou mais de 4 anos e eu fiquei muito incomodado com isso. E por muitas vezes questionei, inclusive mandei e-mail para os irmãos e tal, e questionando porque eu não conseguia entender a demora. E depois começou a exercitar em mim aquela questão de ir para outra autoridade, uma autoridade que esteja acima daquela. E aí comecei a falar isso com o Senhor, né, em oração. E a perguntar, e a querer, a entender, a discernir bem o que estava acontecendo. E foram dias, anos talvez, né, que passei nessa oração, perguntando e falando. E fui aprendendo muitas outras coisas, como a paciência, como a confiança no Senhor, saber que Ele está cuidando de todas as coisas e que no momento certo isso aconteceria. E lembro também, né, no militarismo, que a questão de até censurar o ato, né, de um superior hierárquico ou não considerar era uma transgressão militar. Né? A gente passava a errar, né, a ser punido por conta disso. Só porque censurou um ato, ou uma palavra, ou alguma coisa do superior. E a gente traz também para a autoridade da Assembleia. A gente não pode realmente censurar, nem desconsiderar, porque é autoridade. E temos que aceitar, e como o irmão bem falou antes, né, com o Senhor, está em oração, porque senão vira bagunça. Né? Se o subordinado começa a questionar, a desconsiderar, a censurar o ato do superior, não será nunca uma organização séria. Então, eu acredito que tem muito a ver isso, né, com o militarismo, né, a questão da autoridade. Tem. Nós temos como exemplo o Senhor Jesus. Em 1 Pedro 2, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Está falando do Senhor Jesus, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando parecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, ou retamente. Nós temos que ter esse espírito que o Senhor tinha.
o mundo estava certo de tratá-lo como um qualquer, falando, quem vocês escolhem, é esse ladrão ou a Cristo, entendeu? E crucificando e dando essa sentença. Ele não podia reivindicar todos os seus direitos que ele tinha, porque, como em uma outra passagem, falava, se ele desse ordem aos seus anjos, imediatamente acabava tudo aquilo ali. Ele tinha todas as hostes celestiais dos anjos de Deus para vir e destruir tudo, mas ele não veio para destruir, o propósito dele não era esse. Então, ainda que ele fosse rejeitado, ainda que fosse ultrajado, ele não fazia ameaça a ninguém, mas ele entregava tudo àquele que julga retamente. É o que nós temos que fazer. Acontece uma situação dessa, você tem uma autoridade imputando uma coisa que você fala, talvez seja errado, pensa um pouco, entrega para Deus. Porque se vai depender de nós começarmos a julgar se é reto ou não o que está sendo feito, nós estamos nos colocando no lugar de Deus, querendo dizer o que é justo e o que não é. E nós não temos essa autoridade. A autoridade está na Assembleia, porque o Senhor está no meio. E Ele que cuida dessa autoridade. Não nós. Não são nós que corrigimos a autoridade. É aquele que delegou essa autoridade para a Assembleia, o próprio Senhor. E certamente Ele vai entrar e vai tratar disso daí. E nós vamos ver no decorrer desse assunto, porque esse assunto vai ser grande, viu, gente? Vai falar bastante sobre Tunbridge Wells, que é aquela cidade que houve um grande problema e uma grande divisão. E aí o próximo assunto ele vai falar de pessoas com segundas intenções. Isso é o pior de tudo. Quando a pessoa discorda de uma decisão da Assembleia, não porque ela realmente está equivocada, mas porque ele tem segundas intenções com isso. Nós vamos mostrar, ele mostra o exemplo de Absalão. Também eu uso o mesmo exemplo de Coré. Eles, quando tomam essas coisas na mão, é uma verdadeira bravata, né? Eles querem fazer uma coisa e dá o ar de que eles estão fazendo por causa do Senhor. Mas no fundo, a história revela depois que no coração mesmo, o que eles não queriam era a alma do Senhor. Era alguma posição, alguma vantagem de se opor a essa autoridade. Então, se um praça, né, um soldado raso, começa a querer dizer que o cabo está fazendo coisa errada e começa a querer fazer, tem alguma coisa. Ou realmente o cabo está fazendo alguma coisa errada, mas ele não devia fazer isso, ele devia que acima do cabo que está o sargento, estaria vendo ele fazer essa coisa errada. E viria sobre ele. Ele seria a autoridade acima. E o soldado raso, se ele fosse fazer, talvez ele tivesse a intenção de querer o cargo desse cabo. Então, vão eliminar ele para eu pegar esse cargo. Isso pode acontecer no coração do homem, no que diz respeito às coisas da Assembleia. Então, isso desenrola em uma série de coisas, a gente menosprezar uma autoridade que o Senhor claramente mostra em Mateus, né, de quando 2 ou 3 forem por ele reunidos ao seu nome, ele se coloca no meio. Isso é a autoridade que ele está falando que ele está dando, gente. E nós não podemos contestar essa autoridade, sair falando, eu sou tão fiel a Deus que eu contesto a decisão dos irmãos dessa Assembleia. Estou me pondo acima da Assembleia. E certamente Deus vai fazer isso, vai ser revelado. Como nós vamos ver no exemplo que ele vai dar à frente, né? Mas vamos continuar lendo, né? Os irmãos responderam aqui no chat que estão entendendo. Graças a Deus. Que bom. Vamos então continuar, então, irmãos, a leitura. Para aqueles que, porventura, têm dúvidas se a expressão qualquer coisa se refere efetivamente a qualquer coisa que a Assembleia decida julgar, sugiro a leitura de 2 Coríntios 2:10. Ali, vemos que quando o assunto é desligar uma ação de ligar, Paulo diz, e a quem perdoardes alguma coisa, se eles são vistos perdoando alguma coisa, necessariamente devem ter ligado a mesma coisa. Isto não deveria ser difícil de entender
para aqueles que têm o desejo de obedecer. Mas é aí que está a questão. Será que desejamos realmente fazer a vontade do Senhor? A verdade é para aqueles que desejam fazer sua vontade, que está em João 7,17. Às vezes, as pessoas criam tamanha confusão por acharem que a Assembleia talvez tenha tomado uma decisão errada, que é de se perguntar aonde elas querem chegar. Mas a pergunta é, com que frequência coisas assim acontecem? Raramente, William Potter, eu não sei se é o irmão William, também comenta no mesmo artigo que em 50 anos ele não soube de qualquer ação tomada entre os irmãos a qual não fosse possível alguém se submeter. Irmão Lineu, me tira uma dúvida, o irmão Potter aqui é William mesmo? Eu estou falando errado? Eu acho que é o Walter. Ah, parece um pouquinho o nome, os dois nomes. Vou falar Potter, então. Deixa eu ver aqui, essa passagem aqui de Coríntios 2:10, creio que não é necessário ler, porque o irmão já citou, parafraseou. Maynard escreveu: uma assembleia, quando congregada ao nome de Cristo, tem a ele em seu meio e possui sua autoridade para agir em ligar ou desligar os pecados de um irmão ofensor, que foi o que a gente acabou de ler em Mateus 18, do 18 ao 20. Tal ação é ratificada no céu. Não existe como apelar de tal decisão a não ser a Cristo na glória. Do mesmo modo como Jesus entregava-se ou entregava a sua causa àquele que julga justamente, aquele que julga justamente, que foi justamente a passagem que o irmão Lineu citou agora há pouco. Pode ocorrer a alguns que, se uma assembleia local viesse a julgar erroneamente, segundo a opinião desses, poderia ser feito um apelo a outra assembleia local. Por exemplo, para restaurar alguém que tivesse sido erroneamente excluído. Não existe mais fundamento bíblico para a corrupção. Perdão, irmão, vou repetir a frase. Não existe mais fundamento bíblico para isso que para a corrupção do romanismo. O seu sentido é negar a unidade prática das duas assembleias. Imaginar tal coisa é negar que exista um só corpo e um só espírito. Se a mesa do Senhor for uma, ambas as assembleias estão sujeitas à ação de uma delas. Portanto, é impossível um apelo desse tipo. Se uma assembleia puder revisar o julgamento da outra, não existe unidade do espírito ali, mas as duas não passam de reuniões independentes. A falta de entendimento deste importante princípio nas questões da Assembleia está por trás de todas as tristes divisões que ocorreram entre aqueles reunidos ao nome do Senhor ao longo dos anos. Portanto, faremos bem em ponderar cuidadosamente estas coisas. O irmão Lineu, por favor, peço que explique mais esse parágrafo assim a fundo, por favor. Eu tirei a imagem porque tá ficando meio instável a internet, não tá? Minha voz está falhando? Não, okay. Não está. Ok. É o seguinte, esse trecho que você falou aqui, que ficou meio difícil realmente entender aqui, não existe mais fundamento bíblico para isso do que para a corrupção do romanismo, né? Ou seja, ele está dizendo que quando uma ação é ratificada no céu, não existe para quem você tem que apelar aqui na Terra. Você não vai apelar para outra assembleia. Você não vai apelar para um outro irmão mais espiritual. É só a Cristo que você tem que ir. Se uma assembleia teve ligou alguma coisa equivocadamente, a pessoa envolvida nisso, ela só tem que vir a Deus, a Cristo, ao Senhor Jesus, em glória, e falar: Senhor, olha o que está acontecendo. Se uma assembleia local vier, então, a julgar erroneamente, segundo a opinião de algumas pessoas, você poderia ir numa assembleia do lado e pedir socorro. Surgiu esse pensamento entre os irmãos já. Então é o seguinte: a assembleia falhou, o irmão
que acha que foi injustiçado, vai na Assembleia Vizinha e fala, olha, me colocaram fora de comunhão. Eles erraram, porque eu não fiz isso. Ele está apelando para uma outra Assembleia como se ela fosse independente da sua, onde você foi disciplinado. Ora, o que o versículo diz? Onde 2 ou 3 se forem reunidos ao meu nome, decidir alguma coisa, ligar alguma coisa, está ligado nos céus? Para todos, é universal, não é para só aqueles 2 ou 3, aquela assembleia onde aqueles 2 ou 3 decidiram obedecer. Tem que ser obedecida universalmente, ou seja, se eu aqui em Limeira tomei a decisão de colocar alguém, de ligar uma decisão aqui, vocês em Salvador têm que obedecer, têm que aceitar essa decisão. Por quê? Porque quando eu tomo uma decisão em nome do Senhor, eu não tomo em nome da Assembleia em Limeira. Eu tomo em nome do Senhor. E é ligada nos céus. É tomada aqui na terra e ligada nos céus. Ou seja, todas as assembleias reunidas ao nome do Senhor devem se submeter a essa decisão. Porque senão o que acontece? Ok, vamos, por exemplo, Lineu, você está fora de comunhão em Limeira. Bom, eu tenho já um bom relacionamento com os irmãos de Salvador, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para Salvador. E vou lá chegar e falar, irmãos, vamos supor que Limeira fosse vizinha de Salvador, né? E sair daqui para ir até Salvador é uma boa viagem. Talvez eu pense até chegar lá e não faça isso. Mas eu for lá e falo, irmãos, eles erraram. Aí vocês vão decidir se eu errou ou não. Ora, era um pouco. Se foi uma decisão que o Senhor ligou nos céus, que foi decidida entre 2 ou 3 aqui na terra, quem é você para julgar se foi certo ou errado? Foi ligado nos céus. Eu tenho que me submeter e aguardar que o Senhor cuide. E não sair à procura de ajuda de quem possa resolver isso. Quando nós formos para esse exemplo de Tamboril de Jó, vocês vão ver que tudo isso aconteceu lá. Tá? Tudo isso aconteceu lá. E terminou numa grande divisão, que depois vocês vão ver o que é essa divisão que eu estou falando. Acho que deu para entender, então, esse trecho que ele está querendo dizer, né? Você não pode apelar para uma assembleia vizinha, porque a autoridade do Senhor nesse sentido de ligar em uma assembleia, vale para todos. Então, um irmão colocado fora em comunhão em Limeira, ele não pode partir o pão nem em Salvador, nem em qualquer lugar no mundo onde os irmãos estiverem reunidos ao nome do Senhor. Por isso, a necessidade das cartas de recomendação. Supor que um irmão de Salvador decide vir visitar os irmãos de Limeira. Será muito bem recebido, seria um prazer. Mas traga uma carta de recomendação da Assembleia, porque daí eu sei que vocês estão em comunhão com eles. E eu recebo você como se estivesse sendo recebido na sua própria Assembleia. Agora, se um irmão, fora de comunhão lá, vem aqui em Limeira e fala, olha, eu reúno lá em Salvador, em nome do Senhor, eu quero partir o pão com vocês. Você tem a carta, irmão? Não, não tem. Nós vamos entrar em contato com os irmãos responsáveis de Salvador e falar, escuta, nós temos aqui um visitante aqui dizendo que é daí da Assembleia, está tudo bem com ele? Você fala, ó, tranquilo. Hoje se tem o e-mail, tudo isso fica até fácil, né? No tempo que não existia isso, tinha que escrever carta, às vezes era difícil até telefonar, em alguns países não conseguia telefonema, mas hoje é fácil fazer isso. Então, manda um e-mail, irmão, como é que está o irmão tal aí em Salvador? Tá tudo bem? Não, tá, porque ele está aqui visitando, mas ele não tem nenhuma carta. Não, então vocês mandam um e-mail, o irmão, tem que ter 2 ou 3 assinando isso, porque tudo é feito na base de 2 ou 3 testemunhas, porque existe até a possibilidade de um lá ser disciplinado, reclamar e sair de lá para vir para outra cidade e falar com o irmão que é simpatizante dele, fala, faz uma cartinha para mim, ele pega e assina, você vai lá. Não, tem que ser 2 ou 3 testemunhas. E a Assembleia que recebe, ela pode entrar em contato com a Assembleia, olha, vocês, irmãos, está tudo bem com esse irmão? Não telefone para os 2 ou 3, você pode fazer isso, não tem problema. Lógico, nós confiamos hoje nos irmãos quando recebem uma carta, é uma alegria a gente escrever tudo. E se esse irmão está trazendo uma carta falsa, assinar que ele inventou, ele vai sofrer as consequências disso, né? Porque ele está fazendo uma coisa errada.
Mas isso é o sentido da carta de recomendação, para que não haja esse problema. Agora, se ele vem para Limeira e está em disciplina lá, ele vai sentar lá no fundo, assistir a reunião, terminar e vai embora, e ninguém vai conversar com ele. É como ele deveria ser tratado em Salvador, ele vai ser tratado em qualquer lugar. Entendeu? Não é porque ele está em Salvador em disciplina que ele pode ir em outra assembleia, sentar lá, conversar com todo mundo como se nada tivesse acontecido. Não aconteceu lá, aconteceu para todos. Não é uma coisa local. A decisão tomada por uma assembleia é válida para todos, porque a autoridade é a mesma em todo lugar. Seria a mesma coisa dizer, só, se um policial do Rio de Janeiro prender você, obedeça. Mas se ele for de São Paulo, não obedeça. Ué, não é a mesma justiça? Não é o mesmo sistema judiciário? Não é o mesmo país? Então vale para todo mundo, em todo lugar, de todo jeito. E uma decisão, alguém que tem uma ordem de prisão aqui em São Paulo, se ele for encontrado vagueando lá para o Salvador, ele vai ser preso e mandado para São Paulo. Entendeu? Funciona assim. Então, eu dou esses exemplos para vocês entenderem o porquê que a coisa é feita assim. Por causa do homem, viu, gente? Porque não era para ter nada disso, né? Uma vez que nós estamos reunidos ao nome do Senhor, não deveria existir nada disso, mas nós sabemos que o homem falha, ele faz coisas erradas. Então, para prevenir esses problemas que podem surgir, há necessidade desses tipos de atitude, né? Então, uma decisão numa assembleia, tomada numa assembleia, é válida para todos os lugares. Não existe uma assembleia julgando se a outra fez certo ou errado. Ok? O irmão José quer fazer uma pergunta. Coloque aí a pergunta, irmão. Irmão Lineu, quando Deus entender que tal assembleia errou e deseja consertar esse erro, tratando-se de uma decisão que foi de colegiado, a advertência de Deus recai só para a liderança da assembleia ou a pancada é para todo colegiado, ou seja, toda a assembleia? Eu acho que mais à frente ele vai tratar desse assunto de quando uma assembleia decide errado, sabe? Eu acho que vai estar lá na frente, mais à frente vai falar a respeito de como o Senhor trata quando tem uma decisão. De qualquer forma, o que existe é o seguinte, logicamente que a carga maior cai sobre aqueles que têm responsabilidade na Assembleia. Como eu já falei, quando uma Assembleia vai decidir alguma coisa, não precisa todos os irmãos da Assembleia ir lá e saber com detalhes o que ele fez. Alguns irmãos mais maduros, que já estão mais tempo, que não vão ser, que doutrinariamente eles têm mais base, estão mais, conhecem mais a coisa, eles vão com muito cuidado para também não ser tentado conversar com essa pessoa. Nessa conversa, como é uma pessoa que fez alguma coisa errada, alguns detalhes vão ter que ser esclarecidos. Escuta, como é que foi que isso aconteceu? Mas esses detalhes não precisam ser passados para a Assembleia como uma descrição do delito, porque isso não deve ser público. Lembre-se que nos laudos de um processo judicial no mundo, na própria legislação do mundo, nem tudo é trazido ao público, todos os detalhes do que aconteceu. Se preserva isso, porque você não pode chocar, por exemplo, um serial killer, um matador aí que fica matando todo mundo. E toda vez que ele mata, ele esquarteja. Ninguém vai ficar mostrando as fotografias do laudo pericial das vítimas a público. Não vai sair na primeira folha do jornal aquela vítima toda esquartejada. Não se faz isso. Você não publica num jornal a foto de um acidente com a família toda estatelada dentro do carro. Você mostra o carro de longe e preserva a dignidade humana fazendo isso. A Assembleia, de qualquer modo, age do mesmo modo. Nós não vamos expor toda a Assembleia a todos os detalhes do que aconteceu, mas basta 2 ou 3 de conversar com essa pessoa, constatar que realmente foi uma falha feia
e que, então, ele deve ser... A decisão seria de colocar fora, e é comunicado à Assembleia que esses irmãos, esses 2 ou 3 testemunhas foram conversar com ele e realmente houve uma falha moral, houve uma falha, qualquer que seja, mas não entra em detalhes nela, não vai falar, ele fez tal e tal e tal e tal coisa. A não ser Paulo falou isso em Coríntios, porque geralmente já se ouvia que ele fazia isso. Não é Paulo que está expondo o que esse irmão fazia. Ele ouviu, geralmente se ouve que há entre vós tal de dormir com a própria madrasta. Ele falou que já se ouvia isso, já se falava entre eles. Então, ele não estava fazendo nada, expondo nada. Mas, se for um caso que não está público assim, a Assembleia deve tomar o cuidado, esses irmãos que vão tratar desse assunto, eu não chamo de colegiado, porque foi uma palavra teológica, mas, na realidade, são irmãos responsáveis, que eu gostaria de chamar os irmãos cuidadores, aqueles que tomam cuidado da Assembleia, são os pastores, na verdade. E pastor não é aquele que fica no púlpito tomando a liderança, não. O pastor trabalha nos bastidores. A verdade, a palavra pastor é aquele que pastoreia, ele cuida do rebanho para ir aqui e ali, mas ele não está interessado em dominar o rebanho, né? Que é o que hoje acontece com os pastores, os ditos pastores, né? Então, esses cuidadores é que são responsáveis. Recai sobre eles realmente uma responsabilidade grande. Porque se eles passarem informação errada para a Assembleia e ela agindo baseado nisso, eles vão ser os primeiros a ter que responder. Não tenha dúvida do que eles fizeram, entendeu? Mas, no contexto de... Você fala em que contexto de... O Nilton está levantando a mão de novo. Alguma pergunta em cima disso? O irmão colocou aqui, ó, o irmão José, nesse contexto de decisão que o irmão falou, imagina a cabeça dos 2 ou 3 mais responsáveis para decidir essa questão. É puro pepino, melhor, é uma plantação completa. Me referi colegiado por tratar de 3 ou mais. Uhum. Não, eu entendo. Eu não estou criticando de falar colegiado, mas eu acho que é uma palavra que usa muito na denominação, fazer um colegiado, né? Um colegiado quer dizer que são pessoas superiores. Eu não digo Concílio, não. Concílio, né? Isso até na fala de uma assembleia, uma reunião. Bom, de qualquer modo, nesse contexto, quando você vai fazer isso, não é pepino, é responsabilidade. Ora, se eu, como cristão, não assumir essa responsabilidade, porque se a gente tem conhecimento de que a responsabilidade cai sobre nós, com muito mais cuidado nós vamos ver se tratar esse assunto. Não vamos tratar com leviandade. Não vamos deixar coisas pessoais interferirem nesse exercício. Nesse exercício de ir lá investigar, conversar o que aconteceu. Por que eu digo interferências? Vamos supor que, volto ao exemplo de 1 Coríntios 5, que esse irmão, esse que se dizia irmão e estava dormindo com a própria madrasta, tivesse uma rusga, né? Tinha uma diferença com um dos irmãos que eram cuidadores dessa assembleia. Ou esse irmão que foi lá ter, não gostava muito desse carinha, sabe? Aquele cara lá, não gosto muito dele. Ainda bem que eu fiquei sabendo, porque agora eu vou cair com tudo em cima dele, porque eu quero eliminar com esse cara, porque ele, sem vergonha, não é o espírito. Não é esse o espírito. Aqueles 2 ou 3 que vão tratar desse assunto, aqueles irmãos mais responsáveis e cuidadores, devem ir com temor, porque a palavra diz, cuidando para que não seja tentado na mesma coisa. Porque nós temos que ir lá conversar com ele, não como autoridade, dizendo, como você pode fazer um negócio desse? Não, nós devemos ter ido lá e falar assim, podia ter sido eu que estava fazendo isso. Aí assume uma responsabilidade e um prisma completamente diferente de ver a situação. Eu não estou ali como juiz. Eu estou ali como um irmão que quer esclarecer a coisa por causa da santidade devida à casa do Senhor. Devida ao que é a Assembleia, o lugar onde o Senhor está no meio, nós temos que preservar isso. Então, é muito temor, muita humildade e
fazendo de um modo que seja claro e que vá realmente resolver o problema e vá realmente fazer aquilo que o Senhor quer que faça, a vontade do Senhor. Mas nós temos que estar em perfeita comunhão. Podemos falhar? Lógico que podemos. Mas o problema não é falhar, o problema é não reconhecer que falhou. É aí que começa o problema. Irmão, já está chegando o nosso horário, né? Mas antes aqui, o irmão Vinícius levantou a mão. Pode falar, irmão. Não sei se é uma pergunta. Ô, Michel, não estou familiarizado com o texto, não, então vou fazer a pergunta falando mesmo, viu? Vontade. Tô com um problema com esse Meet aqui ainda tenho de me acostumar. Então, eu sou novo nisso aqui. Então, em relação à disciplina, porque entenda que é uma coisa que eu entendo, só que é intuitiva, eu quero tirar a minha dúvida, não tenho base bíblica para uma coisa que intuitivamente eu entendo assim. Entendo que um irmão só pode ser disciplinado caso haja um pecado que ofenda toda a Assembleia perante os gentios, perante os incrédulos, sendo esse pecado estando os incrédulos sabendo ou não, ou uma coisa que só os irmãos descobriram, ele confessou. Então, a minha pergunta é essa. Eu entendo assim, mas a minha pergunta é: qual o limite, o teor do pecado que se pode disciplinar um irmão? Porque uma palavra fora do lugar é pecado, um pensamento fora do lugar também é pecado. Mas o que seria o suficiente para tirar esse irmão de comunhão com a Assembleia? Entenderam minha pergunta, né? Tá bom, vou desligar aqui. Classificar pecado. Pecado, o que é pecado? Para começo de assunto, o que é pecado? Pecado é fazer a vontade da carne. Okay? Agora, logicamente, se nós fôssemos colocar em disciplina todo mundo que comete um pecado, não tinha ninguém em comunhão, gente. Porque eu estaria dizendo que só está em comunhão quem não peca. E nós sabemos que isso não é verdadeiro. E 1 João mostra claramente isso. Se alguém diz que não peca, vê lá em 1 João. 1 João, capítulo 1. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, não é questão de fazer os pecados, cometer. O certo do cristão é não pecar. E o que é nascido de Deus, ou seja, a nova natureza em nós, essa não peca. E se nós andarmos em espírito, nós não vamos andar em pecado. Certo? Então, não está se falando desse pecado, porque isso, dia a dia, nós fazemos julgamento próprio. Examinai o homem, pois a si mesmo, e assim coma do pão. Ou seja, esse exame é aquilo. Cada vez que eu vejo, e o Espírito Santo me mostra, porque a minha consciência diz, ela me acusa, você fez errado, a gente sabe quando faz errado. Como cristão, se eu creio que Jesus morreu por mim, eu sou um verdadeiro cristão, e eu tenho o Espírito Santo, eu sei quando eu erro. Ninguém pode falar que é ignorante, sabe, de não ter pecado. Eu sei quando peca. Lógico, existem pecados de ignorância, mas aí é outro assunto. Existem coisas, a nossos pensamentos, muitas vezes vagueiam por coisas erradas, pensamentos e tal. Mas se nós vamos disciplinar por pensamento, pior ainda, porque daí realmente não sobra ninguém. Porque frequentemente isso acontece. O que significa o pecado? Há 3 categorias: o pecado moral, pecado doutrinal e pecado eclesiástico. Pecado moral é o mais fácil de identificar, porque esse todos nós vemos claramente. Adultério, roubalheira, bebedice, o cara vive embriagado, vai na reunião embriagado e... Espera um pouco. Eu não estou dizendo com isso que ninguém pode tomar um gole de vinho, porque nesse caso, então, nós temos que ter o nosso vinho sem álcool na ceia. Não é assim, né? Nós sabemos que isso é falácia, né? Isso é invenção do homem, que o vinho não pode ter
álcool na ceia e que o pão não pode ter fermento. As duas coisas são erradas. Não diz isso a Escritura. Ao contrário, mas é outro assunto. Porém, se há um pecado moral, isso é fácil de matar, né? Agora, a Assembleia nunca pode julgar um pecado moral suposto. Eu acho que ele está adulterando. Vamos colocar ele fora de comunhão. Não. Você tem... Ele confessou? Se ele confessa, a pessoa vem, porque a maioria das vezes o que acontece, a pessoa que cai em pecado moral, ele vem e confessa para a Assembleia, porque a sua consciência não o deixa sossegado. A mão de Deus pesa, como Davi falou, escondi o meu pecado e a mão de Deus pesava todo dia sobre mim. Confessei o meu pecado, pronto. Então, vem o crente, e ele confessa, irmãos, eu fiz isso. A Assembleia, os irmãos, para quem ele confessou, ele leva para os irmãos responsáveis, eles vão lá, conversam, como é que foi a coisa? Aconteceu assim, aí entram nos detalhes e tudo mais. Realmente, houve o pecado, houve a confissão, é comunicado para a Assembleia, olha, irmão tal confessou um pecado moral e, por essa razão, ele é colocado fora de comunhão. O pecado doutrinal é quando alguém começa a ensinar coisas que não doutrinariamente estão erradas. Se, por exemplo, já aconteceu isso, hein, irmãos? Terminou uma reunião e um irmão falou assim, olha, resumindo, eu quero dizer o seguinte, Judas auxiliou o Senhor Jesus, participou na obra de expiação do Senhor Jesus, traindo o Senhor. Porque se ele não traísse o Senhor Jesus, não seria crucificado. Isso é uma besteira muito grande que está falando. Então, chama-se esse irmão. Você não pode ensinar isso. Se ele insiste em fazer isso, ele está querendo impor uma doutrina errada. Vamos supor alguém fale, olha, eu tive uma revelação de que Jesus não é o Filho de Deus. Pronto, isso é um pecado doutrinal. Irmão, isso está errado. Aí você mostra, Jesus é Deus. É o Filho eterno de Deus. É Deus feito em carne. Mas eu não acredito nisso. Então, ele vai ser colocado fora de comunhão por mal doutrinal. E o que é o mal eclesiástico? No estado em que nós nos encontramos hoje, se o irmão acha que pode estar entre nós, partindo o pão, e também, quando dá tempo, ele pode ir na igreja X ou Y e partir o pão com os irmãos de lá, isso é contaminação eclesiástica. E se ele quer praticar isso, ele deve ser colocado fora de comunhão, porque conosco não pode ter comunhão, porque nós não podemos ter comunhão com o clericalismo, entendeu? Então, seria essa classificação, Paulo. Quando há confissão, tudo é muito fácil, porque a pessoa está falando que cometeu o pecado. Agora, quando alguém vem falar que isso aconteceu, que já aconteceu entre nós, a esposa flagrou um adultério. Ela tem que vir falar, irmãos, aconteceu isso em casa. Meu marido está tendo um caso lá. Acabou. Vai 2 ou 3 irmãos, conversa com ele nega tudo. Aí tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Se tem 2 ou 3 testemunhas confirmando que houve um pecado, ele é colocado fora de comunhão baseado no testemunho dessas 2 ou 3. Então não é só... pecou? Fora. Não é assim. Existe o exercício da Assembleia, existem esses irmãos que vão conversar e tem que estar tudo bem claro para a Assembleia, para ela agir. Para a Assembleia que eu digo, para esses irmãos que vão cuidar. E quando eles têm isso bem claro, eles trazem para a Assembleia e trazem as bases doutrinais dessa decisão. Porque, olha, como está escrito em 1 Coríntios 5, o fermento levera toda a massa, e esse pecado é um fermento que levera todo mundo, pode contaminar, e ele deve ser colocado fora. Pronto, acabou o problema. Então, os limites não é graduação de pecado, porque no que diz respeito a Deus, ele deixou bem claro no Sermão da Montanha. Se no seu pensamento você cobiçar a coisa do seu próximo, no seu coração você já pecou. E eu vou ser disciplinado por isso? Não. Ele está falando qual é o padrão de santidade. Mas se eu sou uma pessoa que constantemente estou invejando o vizinho meu que tem coisas melhores e eu vou começar a querer entrar na casa dele para roubar, é o primeiro sinal para mim de falar, gente, presta atenção, rapaz, tem coisa errada com você. Você ficar pensando nessas coisas.
Então, eu tenho que me examinar, tenho que confessar. Agora, se daí, o próximo passo, porque o pecado age assim, ele vem primeiro no pensamento e, colocado em ação, consumou o pecado. Consumado o pecado, tem que haver a confissão e o arrependimento. Então, se a minha cobiça de ver que aquele irmão tem mais e eu não tenho nada, eu pular o muro e for roubar dele e trazer para casa, eu consumei o pecado que estava apenas no meu pensamento. Mas o padrão de Deus, você já pecou como pensou. E eu devo tratar e me examinar aí, já no pensamento, antes que haja a prática. Porque a hora que existir a prática, aí tem o testemunho. A pessoa com quem foi cometido o pecado moral, aquele que foi lesado, roubado, qualquer coisa que foi o pecado moral. Não quero dizer só do adultério, parece que é só adultério que é pecado. Não, qualquer outro pecado que tenha sido cometido, roubou um negócio lá, essa pessoa foi lá, já é um novo testemunho, já é um testemunho público, porque tem pessoas que viram acontecer. Então já tem 2 ou 3 testemunhas disso aí. A própria pessoa que se envolveu e tudo mais. Mas nós não vamos trazer essa pessoa na Assembleia e falar, dá o testemunho aqui. Então, no dia tal e tal, eu com fulano de tal, vamos fazer. Não é isso, gente. Mas essa pessoa, se for 2 ou 3 que for conversarem com ela confirmar esses imóveis, olha, a pessoa confirmou, mas a outra confirmou, conversa com 2 ou 3 e vê que existe um negócio, realmente está confirmada a palavra, e essa testemunha tem que ser testemunha que realmente não há interesses em lesar a pessoa para tirar. Se os irmãos forem enganados por essas testemunhas, aí Deus vai tratar disso aí também, né? Os irmãos talvez não foram muito diligentes no que foi fazer, tudo mais. E tudo isso envolve eu só não quero dar a fórmula, sabe? Porque seria muito fácil falar, escuta, nós temos um manual de procedimento, gente. Todo mundo que tiver dúvida, entra no site comofazer.com.br da Assembleia de Limeira, e ali tem todos os nossos estatutos, o que é pecado e o que não é. Ficaria muito fácil. Por quê? Não existiria exercício. Deus nunca deixou claro para nós como fazer. Ele deixa claro o seguinte, vem a mim, traz as suas necessidades aqui e eu vou resolver. Nós temos que depender de Deus. Não sei como fazer com esse caso. Espera, ora, procura na palavra. Teve um caso que nós tivemos que decidir, que nós ficamos muito tempo, irmãos, mas nós não temos base. Nós vemos que tem alguma coisa errada, mas não temos base. Até que o irmão falou, olha, eu estava lendo essa passagem aqui, e aqui tem um princípio de Deus, de como agir, que é no Velho Testamento. Esse princípio mostra claramente. Assim como Paulo pegou, por exemplo, um princípio de Deus. Não amordace o boi quando ele moe o trigo, o milho. Tem Deus, por acaso, interesse nos animais? Mas Paulo usou isso para falar que aquele que trabalha deve receber, comer daquilo que ele trabalha. Deve ter participação naquilo que ele trabalha. Isso é um princípio de Deus. Não que Deus estivesse falando que o boi tem que necessariamente comer o milho, mas ele estava... Ali era um princípio de Deus e nós podemos usar isso como base para uma decisão. Entendeu? Então, isso é um assunto que daria toda uma reunião, viu, gente? Mas eu estou resumindo aqui para entender. Mas não podemos colocar, assim, um padrão, falar, olha, irmão Vitor, a questão é o seguinte, é assim, 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 e dar todas as regras, no item 1, se for violado o item 1, vá para o item 2. Não deu as 22, pode ser sim ou não, sendo sim, vai para cá, sendo não. Eu faço um organograma de como disciplinar e ninguém precisa fazer exercício. Pega o organograma aí, coloca no computador e sai o resultado. Essa pessoa deve ser colocada fora de comunhão. Pronto. Ficou tudo mecanizado e sem exercício nenhum. Deus quer que nós nos exercitemos essas coisas, porque nós aprendemos quando essas coisas ocorrem entre nós. Toda a Assembleia aprende, não só o que foi disciplinado. A Assembleia aprende a temer mais a Deus, a falar, podia ter sido eu. Ela se humilha na presença de Deus. E aí, então, Deus pode entrar com o seu amor e misericórdia e graça e fazer essa Assembleia voltar àquele fervor que ela tinha no começo. Que o que começa a tirar o nosso fervor na Assembleia é quando nós começamos a permitir o pecado no nosso meio. Essa é a verdade. Quando nós estamos desleixados, nós começamos a abrir as guardas, a descer as guardas e, pum,
vem logo um direto no meio do nariz porque se abaixou a guarda. Satanás é assim, ele espera nós cansarmos um pouco e abaixarmos a guarda. Mas nós devemos estar sempre atentos, confiando no Senhor, em comunhão com Deus, na leitura da palavra, na oração e na comunhão da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Pronto, certo, irmãos. Creio que já chegou o nosso horário. Eu vou finalizar aqui a gravação e já me despedindo aqui da turminha do YouTube. Tchau, tchau, irmãos.